Boa noite, queridas. Sejam todas bem-vindas à meditação do coração, do chakra do coração. Hoje, como conectar seu chakra do coração e ouvir seus mentores espirituais. Então, esta base que nós desenvolvemos no despertar do sagrado feminino, que é nosso potencial como mulher, é ouvir a nossa intuição, que é através do chakra do coração, né? Então, o que está aqui no chakra do coração? As nossas emoções, tá? Então, para ouvir, né, os nossos mentores, eu preciso dominar as minhas emoções. Eu preciso curar as minhas emoções. Eu preciso saber identificar essas emoções, tá? E aí, por quê? Porque a partir das emoções eu identifico a crença, seja da criança interior, seja de todo o passado kármico, é a partir de uma emoção. Por isso que é muito importante a mulher permitir sentir, né? A mulher, ela fechou o seu sentir, né? Porque o sentir, ela nos leva a sentir medo, né? Sentir a raiva, que é a polaridade, né? O medo, ela vem da energia feminina, e a raiva da energia masculina. Só que as duas energias, elas são potência. E as duas energias, elas precisam ser sentidas para serem curadas. Isso é muito importante. Eu não consigo curar se eu não sinto, né? Então vão anotando essa consciência, tá? No caderninho de vocês. Por isso que eu preciso, cada pensamento, ela vem carregada de emoções, sentimentos. Tudo que eu penso, ela está carregada de sentimentos. Então, o pensamento é o racional, é a habilidade masculina, da energia masculina yang, que nós temos dentro de nós, o masculino e o feminino representado. E nós precisamos, né, conectar mente e coração, que é física quântica, que está ligado a conexão com a espiritualidade, porque a partir do chakra coronário, onde está a nossa mente racional, conecta a espiritualidade, a fonte criadora, Deus. Toda, né, a espiritualidade, os seres de luz, para a gente receber as informações. Então, esse canal aqui, que durante esses anos do despertar, eu fui aprendendo a desconstruir os pensamentos e conectar com o sentir da energia feminina, né? Muitas pessoas têm uma habilidade de sentir muito, aí são aquelas mulheres que estão muito em sofrimentos, traz um sintoma no dia a dia. Mulheres que sofrem, né, que carregam peso grande nas costas, seja com o marido, seja com o filho, seja com família, porque ela sustenta a dor ancestral dentro de si, tá? Por isso que, o que que acontece naturalmente para nossa defesa, para não sentir, eu sinto raiva, tá? Então, aquela mulher que está muito na polaridade masculina, né? Como eu estive também, que, que grita, que fala ríspida, tá? Então, que fala impondo, que fala com autoridade. Então, comecem a perceber como você fala, porque o potencial da mulher está na fala. A gente tem um dom de fala, né? Por isso que quando eu curo as emoções, abro o chakra do cardíaco, vai mudando a fala. Quando vocês permitem sentir essa vulnerabilidade que o medo nos traz, que disseram que o medo é ruim, ou eu tenho medo, eu guardo, né? Geralmente é um programa instalado dentro de nós. Eu sinto medo, eu já vou lá e faço isso aqui, né? Olha o programa que a gente carrega. E a gente fica aprisionado nas áreas da vida.
Então, é muito importante como eu conduzo essas emoções, que é a sabedoria nossa, da mulher, como eu conduzo para curar esse medo, deixar ela vir para fora, olhar e soltar desse medo, tá? Então, a partir deste lugar, quando vocês vão aprendendo a direcionar as suas emoções e não reprimi-las mais, porque elas estão em todos os nossos chakras ligados às nossas crenças. Os nossos 7 chakras energéticos estão todas as nossas memórias das vidas passadas, tudo que a gente vibrou na emoção, né? Tudo que a gente pensou nos pensamentos. Essa vibração é que conduz a nossa vida. Então, essa vibração eu preciso olhar. Então, esse olhar é a partir do chakra frontal, né? Porque eu vejo as coisas a partir do olho humano, a visão, que nos liga à visão material, que nos liga à visão a partir das crenças limitantes. E o sentir, quando ela traga, eu permito sentir um pensamento, exemplo aqui, eu tenho veio uma, vou contar uma história aqui, né, aconteceu essa semana. Me veio aquela voz, né, da mãe impondo, eu falei, nossa, que interessante, né? Faz tempo que eu não me via nesse lugar, né? Porque o meu chakra tá aberto, eu deixo ele sentir hoje, né? Ele já tá no piloto automático. Só que veio, eu cheguei e aí eu ouvi uma voz assim, fala pra sua filha, tem que fazer isso, isso, isso. Mas assim, com essa raiva? É. Aí eu peguei, falei. Falei, mas o que que eu fiz? Soltei. Então, esse exercício é importante, gente. Porque se eu não solto, eu fico no julgamento. E só que o julgamento fica assim, né? Nossa, mas ele fica grudado, né? Ele não quer soltar, né? Porque existem crenças aqui que tá ligada à minha ancestralidade, o meu padrão vibratório. Só que se ela veio, né, o universo, a Terra, ela está transcendendo, né? Ela está mandando amor e luz para gente através dos portais que se abrem. E aí vão abrir novas camadas, tá? E quem não faz esse processo vai acumulando dentro de si essas emoções que tá vindo para fora. Por isso que o excesso da ansiedade, o excesso da depressão, ela vai se acumulando, porque não tem liberação. O corpo, ele reage aos sintomas, tá? E nesse processo, eu estou explicando esse passo a passo, porque nesse processo, quando a gente aprende a fazer esses exercícios, né, que é o meu método, é ensinar vocês com exercícios para receber a cura da espiritualidade, tá? Quando a gente tem clareza de, essa emoção eu deixo sair, porque a gente tem conhecimento, colocar na prática esse conhecimento, tá? Porque se eu não faço isso no dia a dia, o que que eu fico fazendo? Criando, presa ali naquela emoção. Eu fico brigando com a minha filha, não é? Fico julgando, e veio assim, pensamento junto, né? Julgando ela, falei, meu Deus do céu, né? Porque era ali o padrão, né? Aí foi vindo, clareza, né? É o padrão que o masculino, meu pai, julgou a minha mãe a vida inteira, que tá nas memórias celulares, tá? E foi tão incrível que daí eu utilizei o exercício, né, de chamar os mentores, estar conectada, né, e soltando. Quando a gente vai soltando e sentindo a sensação, vai vindo a intuição. Olha, isso aqui, você lembra do seu pai? Você lembra da sua mãe? Né? E aí eu tô fazendo a mesma coisa. Só que o que que veio essa semana para mim? Para mim aprender novas técnicas de transcendência,
de transmutação, tá? Identifiquei, né, o padrão da mãe que tem culpa e ela acaba fazendo sozinha, né? Era uma questão de uma coisa que tinha para lavar, o que que era? Eu falei assim: "Ela não gosta de lavar louça". Aí a gente entrou num acordo, ouvindo a intuição com os mestres, né, na neutralidade. Então, eu lavo a louça e você sempre deixa o escorredor sem louça, né, porque ela já é uma adolescente. Então os mestres disseram: "Agora é o momento dela tomar o lugar dela". Então você precisa mudar o seu posicionamento de mãe, uma maturidade agora. E aí veio assim, né: "Nossa, isso aqui vai criar um caos, né". Aí os mestres disseram: "Mas é para criar caos, não existe cura sem caos". Anotem essa consciência, gente, não existe cura sem caos. Ela precisa vir para ser vista. Isso é o padrão que a mulher, ela guardou dentro dela e sustentou, e que está lá no chakra sexual, no útero, adoecendo o nosso útero, tá? Por isso que é preciso sentir. Olha só, tanta informação com clareza quando ouve os mestres. Ok. Aí eu falei, no momento, assim, eu acessei tudo com clareza depois, mas no momento, tipo, só falei. Só falei, ficou brava, bateu porta, falei, Jesus, né? Tem energia, que energia grande é essa? Só que aí, já vi no uau, quando eu olho para uma energia, né, que a gente chama de energia negativa, a gente julga que é ruim, o olhar fala, uau, tem uma energia grande aqui. Isso se chama cocriação, queridas. Cocriar com as energias do coração. E aí, o que que eu fiz? Ok, soltei, entendi que era sobre posicionamento. E quando eu fui soltando essa energia, eu fui limpando, transmutando, e sumiu aquele julgamento, que é do pensamento, que aí eu fui trabalhando a mente, soltando o julgamento, porque eu identifiquei o julgamento. O julgamento, queridas, é a nossa base do poder do feminino para com o masculino, tá? Para trabalhar uma cura a nível de alma. E aí, quando eu soltei sair do julgamento, porque eu vi que eu estava julgando ela, que ela não limpou, guardou a louça. Fui saindo daquele pensamento, trazendo assim, soltando, para deixar neutro, sem pensamento nenhum. Este é o poder do feminino, do sentir, que eu conecto com o pensar, do julgamento, e eu transcendo pelo poder do pensamento, pelo poder do coração, que estava na raiva, não estava? Eu não estava na raiva, a forma de falar? Eu transcendi, porque eu conectei de onde vem a raiva, que era do pensamento do julgamento, ok? E aí aqui, quando eu soltei tudo, ficou neutro, gente, foi tão incrível que eu só fui para o meu quarto meditar, fazer minha conexão. Ela saiu do quarto, limpou tudo, ela chorou, botou aquela raiva para fora. Olha só, gente, isso é cura. Quando a mãe, ela faz esse papel, esse posicionamento com clareza, e só vai ouvindo os mestres e vai soltando. Eu fiz a minha parte e agora deixo ela fazer a cura dela. Chorar é cura, sentir raiva é cura. Raiva é poder, raiva é ação, movimento. Aonde a minha mãe, ela não teve raiva, não pôde expressar raiva desse lugar. Mas sim, a raiva dela era tanto porque para a família inteira ela não podia falar sobre ela, o que ela sentia, ela batia na gente. A gente apanhava muito, ela descontava na gente a raiva dela. E essas são a raiva que as mulheres guardaram dentro do útero e que a gente carrega. Só que a gente fica no julgamento pelo pensamento. Olha só o poder disso.
E ali naquele momento eu falei: "Ok, né, se tiver que conversar vai, mas aguardar agora, sem pensamentos e sentimentos, sem definição, conclusão". Esse é o poder do coração de dominar a mente. Quando eu trago essa energia do coração, quando eu soltei, eu trago para fora, eu me curo da minha raiva, eu fico neutra aqui, ó. E o campo vibracional, ele muda. O campo vibracional, ele fica em amor, ok? A neutralidade, ela é um amor divino. E a minha filha, como todas as pessoas, existe uma alma pura, sagrada. Porque quando eu faço esse campo, eu estou conectada com o meu divino feminino e meu divino masculino, que é o sagrado. E quando eu estou na neutralidade desse lugar, a alma dela recebe. A alma dela sabe como tem que ser feito o processo. Então, esse é o nível do campo da neutralidade que a gente vai desenvolvendo a partir do chakra do coração, ouvindo os mestres para uma resolução de conflitos. E foi tão incrível que ela chorou tudo que tinha que chorar, né? Expurgou tudo. É raiva mesmo, gente, porque tá no útero dela também. Os padrões que eu repeti e que a minha ancestralidade repetiu, a ancestralidade dela tá lá, no útero dela, tá? E quando ela expurgou aquilo, ela simplesmente, o que que ela fez? Vou lá fazer, fez as coisas. Ação. Olha a ação que estava faltando. Mas não é porque hoje eu sei que a imposição, ela não é consciência. Ela é uma forma negativa, é uma dor, tá? A imposição, ela vem da raiva do masculino, que tem dor. E quando a mulher faz isso, ela transcende a polaridade masculina. E aquilo se torna movimento e dissipou, gente. Ela fez o que tinha que fazer, ela chorou o feminino dela e botou a raiva do masculino, ok? Porque eu não julguei que ela bateu porta, não julguei que ela, sabe? Simplesmente, uau, ela tá se curando. A observadora, né? E nesse lugar depois, ela trouxe o resultado, né? Porque aí eu fui respirando, usando todas as técnicas que eu passo para vocês. E aí eu fui transcendendo, eu sentindo amor por mim, no meu feminino com o meu masculino. Eu fui sentindo um amor tão grande por mim. Olha só, em meio a esse caos. Porque saiu do julgamento, pensamento, coração e emoção foram tratados. Aí o masculino ama o feminino, o feminino ama o masculino, né? Tá? E eu sinto amor. E logo ela trouxe assim uma alegria, um magnetismo. Ela falou: "Mãe do céu, deixa eu te mostrar o que que eu fiz. Deixa eu te mostrar esse desenho, algo novo que ela criou". Uau! Aí eu olho, continuo, mesmo exercício, posicionamento. Recebo, respiro, recebo pelo coração, né? Aí eu vou ouvindo os mestres, viu? Eu não tenho que falar para ela, eu tenho que só ouvir e sentir. Então a mulher, ela traz uma habilidade muito grande quando ela para de falar e começa a ouvir e começa a agir a partir da consciência, né? Então ali foi mudando totalmente a nossa frequência essa semana, tá? Com novas técnicas, né? De transcendência, de transmutação, tá? Para a gente usar essa energia da emoção que está estagnada. O que que acontece quando eu não trato a emoção? Eu estagno a minha vida em alguma área. E se eu não trato a estagnação, a emoção que está aqui à base, eu causo escassez, ok? Então anota esse pilar, né? A emoção, os pensamentos, né? Se eu não trato elas, eu não curo,
eu causo estagnação. Que é estagnação, tipo, ai, não consigo um relacionamento, meu serviço está parado, minha vida financeira está parada, né? Marido é um pé no saco, e aquela coisa, fica rodando a mesma situação, a estagnação. O piloto automático, aquela zona de conforto, tá um caos, mas também tá bom, tá conformado, porque já é assim mesmo, só que vai criando um sofrimento tão grande, que aí causa a escassez, que é a escassez de amor. Porque toda essa energia emocional aqui, ó, ela é amor, tá? O medo, a raiva é amor condensado. É a nossa energia condensada, onde a gente nos prende a viver uma vida em ilusão, em busca algo fora, que seja nas relações, um relacionamento para satisfazer um buraco aqui, né? E aí esse relacionamento não satisfaz porque o outro que chega está na mesma sintonia, está na mesma ferida. Aí cria brigas, cria atritos. Uma mãe não curada, ela não consegue ver esse lugar como mãe, porque está com a sua criança ferida. Porque a emoção que a gente reverbera é da nossa criança interior ferida, tá? E quando uma criança interior ela não foi curada, ela está nesse corpo de adulto competindo com os filhos, um lugar. Olha só. Por isso que as mães criam atrito com os filhos, fica competindo o lugar, fica competindo o amor, tá? Porque pensa, é igual ver duas crianças brigando. Então, nós adultos estamos nesse corpo de adulto, mas somos umas crianças quando a gente não trata o emocional. E isso vai gerando dores e dores e dores, tá? Então, falando bastante sobre o emocional, porque a gente está falando aqui, ó, do nosso chakra cardíaco. E porque é por aqui que é no silêncio, quando eu fico em silêncio, eu estou sentindo a minha emoção da raiva, e eu entendo de onde vem essa raiva, e é aqui que a espiritualidade, ela está em todo o nosso redor. A espiritualidade, ela está aqui sempre pertinho da gente. Só que não é mais aquele lugar de estar ali na dor, ai, né? Pede, ou pessoas hoje, né, tem muitos cursos holísticos, ai, ativa isso, ativa aquilo, né? Gente, não é isso, vocês precisam aprender a pedir para a espiritualidade com consciência a cura. E a cura é a consciência da emoção que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo essa emoção? Se eu estou julgando a minha filha, eu estou julgando a doença que está. A espiritualidade, vocês podem aplicar a geometria sagrada de cura mais potente que tiver no universo. Ela não vai atuar, senão a gente estava todo mundo curado, não é? Pensa, todo mundo que faz curso holístico com tantas técnicas, não estaria todo mundo curado? Todo mundo próspero? Então, isso é muito importante. Como a gente transcende uma emoção, estando consciente que ela é criada por mim, de onde ela vem e como fazer esse processo, tá? Que a base é sair do julgamento pensamento, que é a raiz que gera a emoção, o masculino e o feminino, né? Então, fazendo esses exercícios, vocês começam a emanar uma nova energia, uma nova frequência do corpo. E essa frequência é a frequência do amor divino, do amor de Deus, aonde muda as relações, aonde muda o corpo, nosso cura, ele não precisa adoecer. Quando estou nesse processo contínuo no dia a dia, porque todos os exercícios que eu passo é para levar para a vida inteira.
Não é só para curar uma coisinha. Quando a gente quer curar, "Ai, eu tô com uma dor aqui, quero curar só isso", eu estou só no meu ego pessoal. Eu só estou pensando em mim, naquele momento, né? Então, todo esse conhecimento é a nível de ascensão do nosso processo, porque a Terra está passando por esse processo muito intenso, né? Então, cada mulher que ela aprender a fazer esses exercícios de dominar a sua emoção e não ficar mais presa às emoções, não ficar mais presa aos pensamentos. Ó, eu estou criando isso na matéria, deixa eu olhar o que eu estou pensando, deixa eu olhar o que eu estou sentindo. Nossa, olha que eu já identifiquei. Isso é transcender. Isso é a transição planetária dentro de nós, tá? Sair do externo, que é a polaridade masculina, e vir para o interno, que é a polaridade feminina, que é o nosso silêncio, né? Esse monte de barulho que a gente escuta fora, é a mulher que vai trazer esse silêncio no planeta. É a mulher que vai trazer o silêncio dentro de casa. Se eu quero mais amor, união dentro de casa, eu preciso trazer esse silêncio. Eu preciso dominar minhas energias, que é criada pelos pensamentos e sentimentos. Mas dominar minha emoção, porque eu sou mulher. Eu preciso sentir, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir colocando no chat, tá? Eu vou respondendo. Isso é muito importante, né? Esse passo a passo para a gente receber as curas do universo, das nossas terapias holísticas, né? Que hoje estão aí crescendo muito, né? Fazer esse posicionamento consciente, usar esses conhecimentos com consciência, fazendo o passo a passo e sair dessa piscina de emoções e olhar as emoções, como eu dei o exemplo aqui da minha filha. Veio a raiva, bateu porta. Nossa, é uma energia. Olhar dessa forma. Só que para chegar a fazer isso, eu preciso praticar. Praticar, porque praticar o não julgamento, praticar o sair de lá, vir para cá, né? Porque o outro traz apenas aquilo que eu estou vibrando na minha frequência, na mesma frequência. Isso é cura. Quando você faz esse exercício, já está curando, tá? Só de você fazer esse exercício, o outro já vai acalmar. Agora, se você aprender a transcender, a transmutar, aí a cura se expande. Então, a expansão de consciência é sempre sobre mais, porque nós somos uma alma infinita. Nós temos uma habilidade infinita dentro de nós. Então, da Sandra, que era totalmente tímida, assim, que eu não conseguia, assim, nem ir num lugar diferente, né? Olhar, assim, levantar a cabeça, né? Porque eu me escondia. E aí, quando eu ouvi essa palavra, que nós somos seres infinitos, eu falei, nossa. E eu encontrei essas ferramentas básicas do não julgamento, que não existe o certo e errado, que não existe o bem e o mal. Esses três pilares fizeram mudar totalmente o meu destino, porque eu comecei a praticar, porque eu já tinha perdido tudo, família, dinheiro, não tinha mais nada. Eu estava começando minha vida do zero. E aí eu comecei a praticar, eu falei, não tem nada a perder, né? E eu não acreditava em energia, tá, gente? E eu comecei a praticar e as coisas começaram a mudar, eu comecei a ouvir minha intuição.
Na época não tinha aquela fé em Deus, assim, mas não ouvia nada, né, não sentia nada, não tinha conhecimento de espiritualidade, somente aquele conhecimento daquela fé que pede, assim, que sofre, né, tá. Então, aí eu comecei a ouvir a intuição. E aí eu precisava só ouvir a intuição e fazer a ação. Sair do medo e da raiva. Só que quando eu vou trabalhar o medo, porque eu tinha medo, né? Quando eu trabalho medo, a raiva vem. Então comece a observar por que que vocês transitam entre o feminino e o masculino. O medo do feminino, a raiva do masculino, porque elas estão ligadas, elas não estão separadas. Por isso que quando o feminino é visto, vem raiva. E eu permito que ela venha. Olha, o meu masculino, a raiva é ação, movimento. E foi os momentos que eu tive, porque a minha família não acreditava em mim. E eu escolhi seguir esse caminho. Eu fui muito julgada, muito. Mas o que que eu percebi? O julgamento deles eu comecei a receber. Eu comecei a tratar em mim. Eu saí daquele lugar. Eu comecei a pegar todo o julgamento que eles tinham por mim e tratar aqui, ó, no meu masculino, que também julgava, ok? Que também tinha esse padrão de julgar, que é o outro, que eu sou a vítima. E é o lugar que as mulheres estão aprisionadas na vítima, se achando coitadinhas, deixando o poder maior delas. E tá tudo aqui, ó. E foi quando, gente, o exercício, quando vocês tiverem vontade de falar, fale. Não tenha medo de criar caos. Mas fale a partir desse exercício que eu vou passar para vocês. Veio a raiva, porque a fala é a raiva, né? A mulher não fala porque ela tem medo. Só que quando você trata o medo, vem a raiva é impulso. E eu lembro até hoje o dia que eu escolhi mudar de cidade e eu ouvi um monte do meu pai. Eu falei, nossa. Só que aí eu descasquei, assim, sabe quando você lava a alma, assim? Falei, xinguei o verbo, assim, tudo. Só que depois que eu falei, soltei, saí do julgamento. Eu vi que eu tava falando pra mim o meu grito de guerra, ok? Quando eu saio do julgamento, eu assumo que sou eu. Era eu dando, meu feminino dando grito de guerra, chega! Eu vou fazer do meu jeito essa minha vida funcionar. E aí, quando eu fiz esse movimento, ele se acalmou. Ele se veio conversar. Ai, eu só quis te ajudar, te falar. Ele, o masculino vem se explicar. Gente, isso aqui é poder da mulher, ok? Então, este é o exercício de usar o medo, a raiva, feminino e masculino, né? E quando a gente entende isso, chama, invoca a espiritualidade, porque a gente não consegue fazer isso sozinha. Senão a gente fica no ego, né? Quando você chama a espiritualidade, hoje aqui a gente vai ancorar com os mestres arcturianos, porque eles reprogramam o nosso DNA quando a gente faz o exercício certinho para o processo de ascensão. Entende a transmutação do karma em dharma a partir do emocional, tá? Quando eu começo a fazer esses exercícios, o meu corpo se cura, né? Porque aí a gente recebe as frequências de cura e ela se solta do nosso corpo. Eles arrancam tudo que não tá mais fazendo sentido para você. Sabe aquelas coisas que na maioria de vocês já fazem muitas terapias? Fala, puxa vida, mas ainda eu tô nesse lugar? Mas ainda tô aqui? Que coisa! Porque precisa chegar lá no DNA, lá. E para chegar lá é através do sentir a emoção.
Por isso que quanto mais a gente sente o medo e traz para fora com clareza, né? Não tenha mais medo do próprio medo. Não tenha mais raiva. Tenha raiva, mas não fica vibrando na raiva. Porque essa raiva que vibra, ela fica fora, vibrando fora, né? Porque a raiva é julgamento. Você vibra a raiva, ela se repercute no ambiente. Não fica tudo esquisito? Você começa a brigar com todo mundo, começa a xingar. Nossa, as coisas começam a quebrar, né? Então, olha o poder da raiva quando ela fica fora. Só que quando você traz a raiva, solta e sai do julgamento e recebe a cura da espiritualidade, ela vem aqui no nosso DNA. Aonde estão as nossas crenças da raiva, ela vai e aí entra o feminino no coração. Eu sinto a raiva, eu sinto porque ela é meu, né? Ela é minha raiva. Ó, saí de fora, eu trago para dentro. Eu solto, mas eu trago aqui, ó, e vou soltando. Aí ela vai entrando nas camadas dos nossos chakras, todos os chakras onde estão vibrando essa raiva. E essa vibração, ela está conectada ao nosso campo multidimensional, a todas as vidas passadas. Olha o poder que tem uma emoção, tá? E aí quando se ativa uma frequência de cura, a espiritualidade fala, nossa, ela entendeu, ela saiu do julgamento. Ela assumiu o lugar dela. E quando a gente faz isso, a espiritualidade, ela junta assim, ó, ela quer fazer tudo para você. Ela faz assim, ó, bate palma. Quantas vezes eu não vi? Eles cantam vitória porque a gente entendeu o processo de cura. E aí, quando eu solto aquilo assim, eu respiro, eu falo, uau, acessei um novo espaço no meu corpo, sou uma outra pessoa, né? Eu tô mais leve, eu tô sentindo mais amor por mim. Sumiu, dissipou aquele pensamento dissipou. Então, esse é um caminho muito importante de vocês entenderem a tua emoção, qual emoção está ligada a qual pensamento. Porque se você trata o emocional e você não identifica o seu pensamento, você continua pensando, julgando, né? Porque o pensamento ele só julga. Aí eu crio de novo essa emoção. Mas por que existe o julgamento? Por que o pensamento está ali? Porque existem outras camadas de vidas passadas que estão conectadas. Camadas da forma que a nossa ancestralidade pensa. Por que que a gente veio para um papai e uma mamãe? Representando o nosso feminino e masculino. Porque eles estão ao nosso servir para a nossa evolução. Nós escolhemos encarnar nesse papai e na mamãe para aprender a fazer esse caminho de ascensão. E aí, se eu fico no julgamento, na definição e na conclusão, presa lá na emoção com eles, eu estou presa à roda de samsara, que é o ciclo da reencarnação, de ficar preso nas emoções e nos pensamentos. Então, esses exercícios vão fazer você sair dessa roda, que é a roda da família. A gente precisa sair da roda da família terrena, porque eles estão ao nosso serviço, né? Então, usar toda essa energia que eles trazem é usar o teu conhecimento da sua alma, ouvir a sua intuição, ouvir os seus mestres, conectar com o seu eu superior, para desenvolver o seu eu sou, ter domínio sobre você, ser mestre de você. Então, este é o lugar que eu convido todas vocês, né, a começarem a treinar e sair dessa roda que nos aprisiona. Precisamos evoluir o nosso ciclo de evolução, de expansão de consciência. E cada ciclo que ela roda é um novo estágio aonde a gente vai viver novas consciências.
O processo do término desse lugar é o processo de ascensão, aonde a gente dissipar nosso processo de pensamentos e emoções que estão ligados ao nosso ego, a nossa identificação de quem a gente é, tá? Então, o portal do cardíaco, este portal do cardíaco, quando encontrei, eu falei, nossa, é aqui que tá ligado a tudo isso que eu, em anos, né? Quando encontrei, eu tive clareza que esse portal, eu fui buscar informações, falei, nossa, tudo fala sobre o portal do cardíaco, a conexão com o cardíaco, que é a conexão com o nosso eu. E a conexão aqui, ó, da nossa potência da energia feminina, porque é o sentir, é permitir sentir um medo, uma raiva e saber tratar ela, né? E esse é um campo tão sutil, onde a mulher ela se perdeu, porque eu preciso olhar para mim, eu preciso parar, eu preciso sentir. Por isso a meditação do coração hoje traz esse conhecimento junto com os mestres para ancorar essa energia junto com vocês. E amanhã nós vamos fazer por que ouvir os mentores espirituais cura a vida como um todo. Então hoje, vamos nesse momento, traga um pedido, e sente no seu cardíaco o seu pedido. E vamos abrindo. Convide os seus guias espirituais a estarem, seus mentores a estarem presentes, porque eles sempre estão presentes com a gente, sempre. Eles não vê a hora de você abrir seu coração e sentir a presença deles, a conectar com eles, porque todas as respostas que a gente busca está com eles, através do cardíaco. Faça uma respiração lá do primeiro chakra agora, e puxa até o cardíaco, assim, bem profundo, e solta no cardíaco. Puxa e solta. Isso. E agora, continue a respiração. O ar, a respiração, é uma habilidade feminina. É o lugar onde a gente quase não sente a respiração. A gente respira o dia inteiro, porque senão a gente morria. Mas o quanto até a respiração está no piloto automático. Então, este é o exercício. Isso. E solta pelo coração. Sinta a energia do seu pedido agora. E nesse momento, peça a presença do Senhor e a Senhora de Arquituros. Peça a presença de Mestre Sananda e a presença de Maria Madalena, representando a energia masculina e a energia feminina, sustentada por esses quatro seres de luz, junto com os seus mentores, porque a espiritualidade não está separada. E que todos os seres de luz neste momento vão se conectando ao nosso campo, disponíveis para esta conexão. Nesse momento, você vai pedir a presença do seu mentor ou mentora e você vai continuar respirando e vai entregando toda a definição, conclusão da mente. Agora você vai respirar agora e levar a respiração passando do cardíaco para a mente, vai expandir.
E vai soltar a respiração na mente. Solte todos os seus pensamentos. Entrega tudo que você concluiu e definiu sobre espiritualidade. Entrega todos os julgamentos que você tem por religiões, por seres espirituais. Porque se você tiver um pensamento de julgamento, eles não se conectam. E solta todos os pensamentos da forma que você definiu e concluiu como deve ser realizado esse pedido. Porque a gente só não realiza porque a gente define com a mente. Então solta. Entrega tudo agora para a terra. E continue respirando. E entrega. Se esvazie ainda mais. Se vier pensamento, solte para fora. A partir do cardíaco. Respirando, entrega. Você consegue? Você é uma mulher divina. Use o seu potencial. É só respirar e entregar. Se você está presa aos pensamentos, lembre-se que você está presa ao julgamento dos masculinos, homens mesmo, família, e você tem medo de expressar a tua verdade. Ultrapasse esse medo respirando agora. Solte. Entregue e se esvazie totalmente agora. Este é o seu poder de estar vazia. E sinta a energia do teu pedido. Lá no teu chakra do coração. Sente com total clareza qual o sentimento que vem do seu pedido. E vai sentindo o teu mentor, a tua mentora agora, tocando o seu ombro. E você vai relaxar o seu ombro neste momento. Respirando. Se sua mente quer entender, solta de novo. Não é esse lugar. Se você quer ver, solta também. Não é ver, é sentir a presença. E se você tiver o canal da visão, você vai ver por natureza do sentir. E vai sentindo, relaxe todo o seu ombro, entrega todo esse peso. Devishi Anishi. Devishi Anishi. Esta geometria sagrada vai conectando o teu cardíaco, a sua espiritualidade agora. Continue respirando do primeiro chakra e solta no seu cardíaco, se tiver no sentir. E se tiver pensamentos, você vai jogar até nos seus pensamentos e vai soltar.
ainda mais seus pensamentos. Solte se você está querendo sentir que eles toquem no seu ombro. Solte apenas um pensamento que foi criado. Sentir é pelo coração. E você vai sentir de várias formas. Cada um vai ter um jeito de sentir no corpo. Através do coração a gente sente o corpo. E quando eu sinto o meu corpo, eu sinto os meus guias. Que talvez eles vão trazer através de uma sensação, um desconforto, de uma palavra, de uma imagem, sem definição e conclusão da mente. Apenas a sensação que vier no seu corpo. Porque nosso corpo é um templo sagrado que nos foi dado para sentir as emoções. E é através das emoções que os mestres se conectam. Tembo Gaia, esta geometria sagrada vai conectando ao seu eu superior até a sua mônada, fonte criadora de tudo que é. E você vai sentindo esse vazio. E quanto mais vazio você está dentro do seu corpo, aqui você já está sentindo. As respostas estão chegando aí para você, no seu cardíaco. Nesse momento. Todos os véus das ilusões que você criou na sua mente vão sendo removidas dos seus olhos, abrindo o seu terceiro olho, limpando e vai soltando todos os julgamentos do seu pedido, julgamento das pessoas, julgamento do que é certo, do que é errado em relação ao seu pedido, julgamento do que existe o bem e o mal. Porque é apenas um estado de consciência de cada um. Porque todos nós somos a alma divina. Todos nós temos uma alma sagrada e que estão representadas, escondidas através dos julgamentos, das emoções. Quem somos na essência divina? E nós não precisamos mais nos esconder deste lugar que a gente busca tanto e que está aqui agora. E os seus mestres vão entregando a resposta a cada uma de vocês que vocês precisam. E essa resposta ela vem através de uma mudança que você precisa fazer, que você precisa mudar uma atitude, um comportamento, ressignificar a sua forma de viver.
Se você estiver nesse lugar, você vai receber todas as informações. Continue respirando. A respiração, ela circula no nosso elemento ar, que nos conecta com a espiritualidade. Sinta neste momento um toque sutil tocando a sua bochecha, uma energia, sentindo um carinho. E você vai respirando com a energia feminina, sem medo agora. E você vai recebendo esse carinho da espiritualidade, este amor que completa, que é doce. E esse estado de paz é a representação da espiritualidade. É um estado de energia, é uma vibração. Talvez nesse momento você precise somente dessa vibração, porque é a partir da paz que a gente encontra o caminho de volta para dentro, continuando, exercitando, vivendo esse caminho, transmutando as emoções, utilizando o poder do coração e ouvindo seus mestres. E leve na prática que vocês receberam aí. É muito importante esse é o próximo estágio. Você colocar na prática, no seu dia a dia, que você recebeu agora. Esse é o próximo estágio que cabe a você. E eles estarão com você nessa prática também. Pergunte para eles e eles vão te responder como você deve fazer a prática. Respire nesse momento em forma de uma gratidão plena em seu coração. Isso. Coloque as mãos agora no coração. Abaixe a sua cabeça. Vamos aprender a agradecer. Agradeça nesse momento, respirando, porque a gratidão é um processo de evolução também. Ela vem do coração, não é da mente. E quando eu consigo agradecer do fundo do meu coração, da alma tocada, a espiritualidade também escuta. Ela precisa ser sentida. A gratidão. E exercitem, queridas, esse processo incansavelmente no seu dia a dia. A meditação aqui é um lugar onde te conecta, te entrega conhecimentos, exercícios, mas o que vai mudar a sua vida
é o que você vai fazer com ela no seu dia a dia. Nunca se esqueçam disso. Vibre no amor, escolha o caminho do amor. E ela está quando você transmutar todas as suas emoções. Transmute, transmute. Não fique nadando mais nelas, presa a esse lugar aonde a gente já esteve por muito tempo. Gratidão a cada uma de vocês que estiveram presentes aqui hoje. Gratidão a toda a espiritualidade ancorada aqui, entregando todo esse conhecimento, despertando em nós todo este amor que cura todas as áreas da vida. E convido vocês, queridas, que queiram ter acompanhamento, direcionamento desses exercícios, desta conexão, para participar da mentoria das Mulheres Divinas, que acontece todas as quintas-feiras e que estão de portas abertas. Nós estamos, eu e toda a minha equipe espiritual, para te ensinar este caminho do coração, de você usar o seu potencial, de você transmutar e se encontrar na vida, seja na sua questão pessoal, seja para o processo de ascensão, porque tudo faz parte. Então, a mentoria, ela traz esse propósito, essa missão de desenvolver as mulheres divinas que sentem esse chamado da alma, de ouvir a intuição, de viver o caminho do amor, de ouvir os seus mestres, viver a espiritualidade na prática. E abrindo aqui, né, agora, quem ainda não está, não conhece meu trabalho, tem a mentoria que você pode participar de um encontro, tá? Pelo valor de R$ 110. E quem queira fechar o pacote mensal de 4 sessões, o valor é de R$ 349. Esse é o da mentoria, né, das mulheres divinas que queiram aí desenvolver as suas práticas, tá? Queiram aprender essa jornada aí. Essa mentoria, ela traz, né, com esse acompanhamento mensal, é um grupo que a gente tem no WhatsApp, que durante, né, a semana, eu não consegui fazer exercício, eu encontrei aqui o meu ego, mas nossa, não sei o que fazer. Eu vou estar fazendo, dando toda a assistência, o apoio, faço a leitura e ressignifico, faço a leitura e entrego, faz assim agora, tá? Seja na área de relacionamentos, financeiro, profissional, saúde, e vocês vão conseguindo dar esses passinhos do processo evolutivo, né? Então, a avaliação é gratuita, vocês podem, né, entrar em contato, quiser conversar, trazer a sua questão para me explicar, também fica aqui disponível, né, para todas vocês. E hoje entregue aqui essa meditação, né? Eu vou aqui estar encerrando a gravação. Para quem está ao vivo, eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, compartilhar como foi. E também, quem não conseguiu acessar as informações dos mestres, vocês podem, né? Hoje eu vou disponibilizar, os mestres estão falando, quiser uma leitura do que eles querem entregar para vocês, tá? Pelo valor de R$ 60, né? Um valor simbólico, aí eu vou trazer para vocês, quem está aqui no Zoom, quem está no Instagram também, podem entrar em contato, né? E eu vou trazer daí, fazer essa canalização e trazer a mensagem
que vocês fizeram na meditação, tá? Quem assistiu a gravação também depois, pode entrar em contato também, tá?